Oi, gente linda! Hoje eu quero falar com você que Deus quer falar com você. É mesmo, com você. Então, fica comigo nessa palavra que eu vou comentar um pouco dos meus testemunhos e de que como você pode alcançar amizade com Deus e desenvolver um relacionamento com Ele, tá bom? Então, gente, faz uma semana já que Deus tem falado comigo que Ele quer falar com a gente. Bem basicão mesmo, mas o título dessa palavra é uma frase que eu tenho escutado de Deus muito forte nos últimos dias. E eu queria trazer uma palavra, então, pra você, como falar com Deus, como Ele fala com a gente, como desenvolver um relacionamento, uma amizade com Deus. É isso que eu quero falar hoje. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, vai dizer que Deus anseia por comunhão com nós, sabe? Uma intimidade, uma amizade comigo, né? Lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, vai dizer que se a gente buscar, a gente vai encontrar, sabe? A presença de Deus. Então eu quero de verdade te incentivar a ser um amigo de Deus, né? Para isso, eu quero que você abra a Bíblia lá comigo em João capítulo 15, no versículo 15, que diz assim: Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu o tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu não sei pra você, mas pra mim, esse versículo é fantástico, sabe? Porque às vezes eu fico muito assim pensando que Deus é o Deus criador de todo o universo, Ele é super poderoso, assim, super inteligente, entendeu? Máximo. Mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus, Ele quer estar com a gente no nosso quarto, conversando com a gente, Ele quer falar a nossa opinião, quer escutar a nossa opinião também. Ele sabe de cada detalhezinho da nossa vida e Ele se interessa por isso. É bem, tipo assim, realmente o melhor amigo que a gente podia ter, tá ligado? Isso me encanta em Deus, assim, demais, demais, demais. Esse versículo vai dizer que Deus podia chamar a gente de servo, podia, porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas, poderoso, santíssimo, enfim. Mas Ele escolheu chamar a gente de amigos. E sabe por quê? E o mais maravilhoso está no final desse versículo, diz assim: porque aqueles que são servos não sabem o que o seu Senhor pensa, mas aqueles que são amigos sabem. E eu quero falar o que Deus está pensando, sabe? A amizade com Deus é isso, é saber o que Deus está pensando, a opinião dele sobre as coisas que acontecem na sua vida. Você desenvolver uma conversa, não só aquelas orações repetidas, sabe? Tipo, que a gente fica muito tempo às vezes dizendo assim: ai, Deus, antes de dormir, né? Boa noite, te agradeço por isso, te peço aquilo, e deu. Sabe, orações repetitivas, assim, quase por obrigação. Mas não é isso que Deus tem pra nós. Deus quer falar o que Ele pensa. Ele quer pegar a Bíblia, você estiver lendo a Bíblia, Ele quer te ensinar, sabe, o que está escrito ali. Ele quer falar sobre a sua vida, sobre as coisas, sobre a vida do irmão, o que você pode fazer e tal. Sabe, é um desenvolvimento de uma amizade muito mais profunda do que muita gente acaba vivendo. Eu vejo muita gente na igreja que fica anos, às vezes, na igreja e não consegue ter isso, não consegue ter amizade com Deus, né? E eu acho isso terrível. Eu acho isso terrível. E não porque que eu acho certo. Não, é porque, cara, olha, Deus, o Criador do universo, quer parar pra te ouvir, quer parar pra falar com você. Você acha que Ele não tem trabalho? Ele tem um monte de trabalho. Mas Ele quer ser seu amigo, sabe? E ser amigo de Deus é a melhor decisão, na verdade, da minha vida, sabe? Eu quero compartilhar algumas coisas com você. E pensando nisso, então, como ser amigo de Deus, que Deus quer falar com a gente, Deus quer falar o que Ele pensa, a sua opinião sobre as coisas. Eu montei 4 pontos de 4 coisas que você precisa para ser amigo de Deus. Provavelmente existem mais, mas eu quero compartilhar essas 4 que eu tenho aprendido, tá bom?
4 coisas que você precisa para ser amigo de Deus. Vamos lá? A primeira coisa que eu acho que você precisa para ser amigo de Deus é a revelação do amor dele por você. Uma revelação tão forte, tão real quanto essa garrafa de água que tá aqui comigo, sabe? Da mesma forma que eu tô vendo e sei que essa garrafa tá aqui na minha mão, eu sei que o amor de Deus por mim é real, sabe? Eu te convido a ter isso, sabe? A ter essa revelação. Pra você ser amigo de Deus, o básico do básico do básico é isso, sabe? Sem revelação de quem Deus é, do amor dele por você, do que ele tem feito, é impossível você ser amigo de Deus de verdade e desenvolver uma relação. Eu vejo muita gente na igreja com essa questão, e eu mesmo por um bom tempo andei assim, sem essa revelação do amor de Deus. A revelação do amor de Deus é uma coisa instantânea, assim, é um clique que dá algum dia em você, mas é uma coisa que depois desse clique, a revelação ela é contínua, ela vai crescendo conforme você for avançando no seu relacionamento com Deus. Hoje tem uma revelação do amor de Deus que eu não tinha um ano atrás, 2, 3 anos atrás, entende? Cada vez eu vou crescendo mais nisso. E como que a gente tem a revelação do amor de Deus? Eu acredito que é por dois caminhos, né? A primeira, eu diria que é querer com vontade buscar isso em oração. Sabe, se você vai em oração e você realmente quer, sabe, eu quero o amor de Deus na minha vida, eu quero conhecer esse Deus, eu preciso saber que Ele me ama, sabe? Teve algumas vezes em alguns cultos que eu fui assim e eu disse, Deus, hoje eu preciso saber que Tu me ama, eu preciso sentir, eu preciso ver, sabe? Busque a revelação de Deus em oração. Peça isso o tempo todo, sabe? Peça pra Ele te mostrar o que Ele sente por você, sabe? O que Ele vê em você. Isso é maravilhoso. Outra coisa também que você pode usar para ter revelação do amor de Deus é a palavra, é a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, sério mesmo. Porque eu começo a ler as histórias, assim, começo a estudar e ver os detalhezinhos, e aí eu peço pra Deus me ajudar a entender aquilo ali, e eu vou avançando em revelação e revelação do propósito de Deus, do amor de Deus por mim, pelo meu irmão, enfim. É muito profundo isso, sabe? Mas a grande questão para você ter revelação do amor de Deus não é depender dos outros, mas é você querer e fazer algo a respeito, sabe? É você ir lá no seu quarto de oração e todo dia, Deus, eu quero te conhecer, eu quero, se revela a mim, você ir para a palavra, você começar a estudar e dizer, Deus, eu quero entender esse texto, ele não faz sentido para mim, mas eu quero entender, me ajuda, sabe? O Espírito Santo vai te revelar. Eu vivi isso várias vezes e conheço um monte de gente que viveu, então eu te prometo, se você for com vontade, você vai encontrar a revelação do amor de Deus. Me aconteceu uma vez, foi muito forte esse episódio pra mim, eu tava muito mal, um período muito ruim assim na minha vida, e eu fui pra um retiro, e eu fui pra aquele retiro, gente, com uma vontade de receber revelação de Deus, assim. Eu fiquei, assim, eu realmente fui para aquele retiro com vontade, sabe? Com sinceridade no meu coração de que eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria entender o amor dele para mim. Eu queria entender as direções que ele me deu nos últimos anos. Eu queria entender porque eu tava passando por aquele problema. Eu queria entender, sabe? Eu queria realmente, Deus, Tu é real, então se mostra. Eu tô aqui. E aí, numa das noites, eu fui orar e eu me joguei no chão, assim, fiquei com a cara estatelada no chão. Eu acho que eu fiquei, sei lá, umas 3, 4 horas orando, sabe? Eu nem sei porque o tempo pra mim passou muito rápido, mas depois me falaram que eu orei muito tempo. E aí eu fiquei ali no chão e eu fiz essa oração e disse que eu precisava saber.
E aí foi um dos momentos mais fortes, assim, que eu tive com Deus na minha vida. E aí Deus começou a me mostrar toda a minha vida, que eu me entreguei a minha vida quando eu tinha 12 anos, eu era muito nova. E foi me mostrando os problemas que aconteceram com a minha família, toda a trajetória que eu tinha caminhado até ali, e a mão dele sempre presente. Aí ele me mostrava assim, tal coisa aconteceu, mas daí eu fiz isso, daí eu ensinei aquilo, e daí assim, sabe, parte por parte. E eu me emocionei tanto com aquilo, sabe, eu achei tão maravilhoso ver que Deus sempre esteve comigo. Ele sempre esteve comigo, ele sabe de cada detalhe da minha vida, entendeu? Foi maravilhoso, maravilhoso aquele tempo. E aí no final ele disse assim, ele me mostrou uma oração que eu fiz quando eu tinha uns 15 anos, que eu tinha orado de verdade pra Deus e disse que eu não queria viver uma vida normal, que eu queria viver uma vida só pra Ele. E aí ele me mostrou, numa visão, eu orando isso lá no quarto, lá na casa que eu morava, e ele disse assim, então, é isso que eu tô fazendo na tua vida, tu realmente não vai ter uma vida normal, mas eu te amo, eu tô contigo e tal, eu vou te mostrar muito mais coisas ainda e tal, e tal, tal, tal. E aí chega uma hora e Deus disse assim, tu é que nem Samuel pra mim, porque eu separei ele desde pequenininho e eu te separei desde pequenininha, e tu tem uma vida diferente da que todo mundo tem normalmente, mas é porque eu te escolhi e te separei pra isso. E cara, quando Deus falou isso pra mim, meu Deus do céu, foi muito forte pra mim. E aí depois ele disse assim, o próximo lugar que você for no seu ministério vai ser mais difícil que esse que você saiu, mas é a minha vontade pra ti. Você quer ir? Eu vou te mostrar mais ainda do meu amor. E na hora, sem duvidar, sério mesmo, eu disse que sim. Eu disse que sim. Eu sei que parece louco, mas eu disse que sim. Porque, cara, eu tenho avançado cada vez mais no meu relacionamento com Deus e é a coisa mais importante da minha vida, entendeu? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 46, Jesus vai ensinar uma parábola de um cara que encontrou uma pérola que valia muito. Aí ele vendeu um monte de coisa pra comprar aquela pérola que ela valia aquele valor pra ele. E eu me sinto como esse cara, sabe? Eu vendo tudo que precisar pra ter Deus na minha vida, pra ser amiga dele, pra ele me levar pra onde ele quiser. Eu confio nele, sabe? Me leva, Deus, me fala, eu quero te conhecer, você é o tesouro da minha vida, você é a coisa mais importante da minha vida, entendeu? Então assim, só que assim, não dá pra você ter revelações profundas de Deus e saber o que ele tá pensando, saber a opinião dele das coisas, se você não tem a revelação do amor dele por você. Então, minha dica, você quer a revelação do amor de Deus, quer avançar nessa amizade aí? Então, bora querer, sabe? Vai orar, vai ler a Bíblia, busca com todo o seu coração, tá bom? O segundo ponto, então, do que você precisa para ser amigo de Deus é sinceridade. Lá em Mateus capítulo 6, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 6, no versículo 1 vai dizer assim, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar sobre oração, jejum e ofertas, tá? Nas três, e nesse versículo 1 também, Jesus vai repetir a mesma frase, tá? Ele vai dizer assim, não façam para que os outros vejam o que vocês fizeram. Façam em segredo, em secreto, e Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Sabe, a Bíblia tá cheia de textos assim, onde Deus quer muito sinceridade do nosso coração, sabe? Eu vejo que muitas vezes, e eu sofri bastante com isso, porque, como eu falei, eu entreguei minha vida pra Jesus quando eu era muito nova, e a igreja onde eu fui ensinada e tal, ela era muito tradicional. E ela ensinava, assim, bastante a performance do cristão, assim, né? Tipo, você só tá tendo...
intimidade, você só é espiritual se você levanta a mão na hora do louvor, se você chora, se você, sabe, eram coisas externas, nada que, não tô dizendo que isso é ruim, eu faço isso até hoje, tá? Mas porque eu quero. Mas o problema é você fazer todas essas coisas para que os outros vejam o quão espiritual você é, sabe? Aí você diz assim, ah, não, mas na minha cela tem gente, eu sou líder de tal ministério, eu sou não sei o que, eu faço não sei o que na igreja, entendeu? E aí, o problema não é a coisa em si, mas o motivo do porquê você está fazendo isso. Você está fazendo isso para agradar as pessoas ou para agradar a Deus? O que importa para você, a opinião de Deus ou a opinião das pessoas? Entendeu? E isso tem a ver com sinceridade. Deus quer de mim e de você sinceridade. Que a gente vai orar e a gente vai orar não para parecer ser muito espiritual e, né, excelente cristão. Não, ele exige de nós sinceridade. Sabe por que se a gente não é sincero diante de Deus, ele não consegue falar com a gente? Porque a gente está atuando, a gente está mentindo, entendeu? Ele não consegue falar o mais profundo com nós. E isso não é uma coisa só de Novo Testamento não, tá? Vou te provar. Lá em Isaías 29, no versículo 3, diz assim... O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras e ensinamentos por homens. Por isso, por homens, até aí. Esse versículo de Isaías, ele nos mostra que desde o Velho Testamento, Deus exige, né, do seu povo, dos seus filhos, sinceridade. Ele tá dizendo, cara, essa galera tá falando que me adora, tá falando, tá cantando bonito até e tal, mas o coração deles tá tão longe de mim, tá tão longe. Eles querem agradar os homens, eles querem a opinião dos homens, não a minha opinião, sabe? Eu quero te perguntar, você é sincero com Deus? De verdade, sabe? Você é sincero com ele, porque sem sinceridade a gente não vai conseguir ser amigo, sabe? A mesma coisa ser amigo de alguém e aí você não falar tudo pra essa pessoa, você se porta diferente na frente dessa pessoa, entendeu? Você é amiga daquela pessoa só porque, sei lá, ela te traz algum benefício, entendeu? Você acha que Deus não percebe quando a gente trata ele assim? Percebe, né? Óbvio. Então, amigos de Deus são sinceros com Deus. E Deus quer isso o tempo todo. O tempo todo. Deus quer isso dos seus amigos, sabe? Eu acho muito legal, às vezes, viver histórias como de Abraão, de Moisés, que tinham umas conversas muito loucas com Deus, assim. Porque eles eram sinceros, entendeu? Ou Davi mesmo, que foi chamado segundo o coração de Deus. E tu vai ver que ele tropeçou ali feio uma hora e tal, mas ele foi lá, realmente se arrependeu, pediu perdão e tal. E quando ele estava triste, ele falava, você pode ver isso pelos Salmos, né? Ele escrevia quando ele estava mal, ele escrevia quando ele estava bem, ele realmente falava e ele dizia, cara, a coisa que eu mais desejo na minha vida é estar contigo, Deus. Sabe? Isso é sinceridade, é amizade sincera, sabe? Você sabe o que eu tô falando. E você tá aí pensando já o que você não tá sendo sincero com Deus. Então, para ter amizade com Deus, a gente precisa ser sincero. A terceira coisa que a gente precisa para ser amigo de Deus é a mente de Cristo, tá? Abre lá comigo em Mateus 16, no versículo 23 e 24, que diz assim: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu li o 22 também. Mateus 22 ao 24, 16, 22 e 24.
Eu acho muito legal esses versículos, apesar de que eu acho muito forte o jeito que Jesus falou com Pedro. Mas ele tá dizendo assim: Pedro, arreda, tá? Tu tá falando que nem o capeta, tu tá falando que nem Satanás, tá? Por que Jesus fala isso? Porque antes ele vai dizer que ele vai ser crucificado. Jesus está explicando ali para os discípulos que ele vai ser crucificado, que ele tem que ser crucificado. E aí Pedro, defendendo seu amigo, diz: Jesus, para com essas loucuras, meu. Você não vai ser crucificado, você não vai morrer. Calma, fica aí com a tua vida tranquila, de boas. Deus quer felicidade para tua vida. Deus quer só coisas boas para você. Não é isso que a gente fala. E Jesus repreende, ele diz assim: arreda Satanás, tá? Porque você tá pensando as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Jesus está dizendo assim: cara, você tá vendo a vida como uma coisa mais preciosa, a vida terrena como uma coisa mais preciosa, em vez de entender que a coisa mais preciosa é a vida eterna. Você está cogitando as coisas como os homens pensam, não como Deus pensa. E digo mais: quem quiser me seguir, que tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Sabe? Tomar cruz é seguir a Jesus, é negar essa vida, é entender que essa vida passa, sabe? Tudo passa muito rápido. E a única coisa que vai ficar é o que nós vamos ter na eternidade, a nossa vida eterna, sabe? Jesus está chamando eu e você a ter a mente dele, sabe? A ter essa mente de Cristo, que entende que realmente importa são as coisas celestiais e não as coisas terrenas, sabe? Eu realmente quero que você entenda que para ser amigo de Deus você precisa pensar que nem ele. Deus é um ser eterno, sabe? E a gente foi criado para ser seres eternos também. E a gente tem que pensar dessa forma, como Deus pensa, sabe? Você quer ser amigo de alguém, você vai ter que entender o ponto de vista dessa pessoa para conseguir conversar. Se você não tiver nada em comum com essa pessoa, você não vai conseguir desenvolver uma amizade com ela, né? Porque não vai ter afinidade. E a mesma coisa com Deus, sabe? Procure pensar nessa vida como uma coisa que vai passar, sabe? E o que realmente importa é a vida eterna. É dessa forma que a gente desenvolve amizade com Deus. Pensando na vida eterna. Eu não consigo imaginar alguém que seja muito íntimo de Deus, alguém muito amigo de Deus, que Deus confia para ele coisas preciosas, ensinamentos preciosos, e essa pessoa viver a vida dela inteira pensando somente nessa vida. Eu não conheço ninguém, sério mesmo. Antes, as pessoas que tiveram assim grandes testemunhos assim que a gente conhece, são pessoas que sacrificaram muitas coisas, que deixaram essa vida para depois, sabe? Porque eles pensavam sempre na vida eterna, eles pensavam sempre no objetivo maior, sabe? E amigos de Deus veem a vida como ele vê, veem a vida assim, nessa ótica. Então até agora a gente falou sobre ter a revelação do amor de Deus pessoal, né? É bom ter palavra, é bom que orem com você, é bom, mas você tem que se posicionar de querer de verdade a revelação do amor de Deus, a sinceridade no seu relacionamento com Deus, não fazer porque os outros dizem, mas porque você realmente está sentindo, está buscando ser sincero diante de Deus, e a mente de Cristo, no sentido de que ver a vida não de uma forma terrena, mas de uma forma celestial. E o quarto ponto e último ponto que eu entendo hoje de coisas que você precisa para ser amigo de Deus é obediência e confiar em Deus. Ser obediente e confiar em Deus. Talvez essa parte seja, pra mim, seja a mais difícil, eu acho.
Porque às vezes Deus fala umas coisas muito malucas, assim, sabe? E é uns passos de fé que você tem que dar que é muito doido, assim. Mas faz total sentido, sabe? Lá em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre o que é a fé. Vai dizer que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, sabe? E Deus gosta muito de gente que tem fé. E de verdade, assim, dessa forma, igual como diz em Hebreus 11, sabe? Por quê? Porque fé é confiar na palavra de Deus, sabe? Fé não é otimismo, fé não é acreditar que tudo vai dar certo e tal. Não tô falando disso. Fé é acreditar no que Deus disse pra você, de forma pessoal, na Bíblia, palavras, enfim. Você tem fé se você acredita de verdade naquilo que Deus fez. Só que os outros 3 pontos de antes, a revelação, a sinceridade, a mente de Cristo, são pontos filosóficos, vamos dizer assim, são coisas internas que a gente pensa que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, tá? Mas esse 4º ponto, ele é um ponto que chama você pra ação. Porque, sinceramente, não tem como alguém ter fé e não fazer algo a respeito disso, sabe? A fé não gerar nada, sabe? Não existe fé filosófica só, sabe? Porque a fé é a certeza das coisas, ou seja, a fé é a certeza daquilo que Deus te falou, ainda que seus olhos não possam ver. Ainda que as circunstâncias para aquele milagre, aquela palavra que Deus te falou sejam impossíveis, você acredita porque Deus falou. Deus, com a fé, né, com esse fato da gente ter que obedecer e confiar nele, Deus dizendo assim, eu não quero só falar bonito pra você, eu não quero só te dar revelação e ser sincero e te ensinar a mente de Cristo, eu não quero só filosofias bonitas, entendeu? Eu quero que a sua vida mude na prática. E a fé, ela tem muito a ver com a prática, sabe? A fé tem muito a ver com você mudar de verdade o que você está sentindo. Aí, não sei, por exemplo, Deus te disse pra você orar 1 hora por dia, né? E mesmo você cansado, mesmo você cheio de coisa pra fazer, você vai lá e cumpre o que Deus te falou por fé, porque Deus pediu pra você orar 1 hora por dia, entendeu? Não sei. Ou talvez ele te pediu agora 15 minutos, 30 minutos, não sei, ele vai falando com cada um. Mas você cumpre, por quê? Porque você acredita que Deus falou com você confia, sabe? Essa parte de obedecer e confiar em Deus é uma parte muito forte, sabe? Quem é amigo de Deus obedece o que ele fala porque sabe, porque confia, porque sabe que o que ele fala é o melhor, sabe? Porque você confia de verdade no seu pai, sabe? É uma amizade muito boa, sabe? Porque é alguém que vai estar sempre cuidando de você e sempre fazendo o melhor pra você. Só que não tem como você ser amigo de Deus se você não obedece, se você não confia nele, sabe? Eu já passei várias vezes por esse momento de ter que obedecer e confiar. Nem sempre eu quero. Às vezes eu digo, Deus, isso que tu tá me pedindo é meio complicado. Mas até agora, desde que eu mudei, assim, radicalmente a minha vida, eu tenho vivido em obediência ao Senhor, assim. Tenho vivido e tenho avançado na minha amizade com Ele, assim, né? Eu tenho um testemunho também. Teve uma época na minha vida que eu comecei a ver todo mundo orar com as pessoas e ter revelações de Deus, né? Palavra de conhecimento, um dom espiritual. E todo mundo tinha, menos eu. E aí eu fiquei braba e fui conversar com Deus. E disse, pô, Deus, né? Todo mundo tem, menos eu. Por quê, né? O que você tá fazendo? Você tá de palhaçada comigo, né? E aí Deus disse assim, Kiana, eu já te falei várias vezes coisas no seu coração, te dei palavras, mas você não acreditou no que eu falei e você não foi lá orar com a pessoa.
Você duvidou, você disse que era coisa do seu coração, né? E você não fez. Então por que você quer grandes revelações, mas o pouco que eu te dei você não é fiel? Aquele dia pegou muito forte mesmo isso que Deus falou pra mim. E eu disse assim, então tá, Deus, a partir desse dia, eu nunca mais vou deixar de entregar uma palavra que o Senhor coloca no meu coração. E desde então, gente, eu tenho feito isso. Às vezes eu tenho vergonha, sério, tenho vergonha, porque não faz sentido nenhum pra mim a palavra que Deus tá falando. Mas tenho feito. Tenho feito e normalmente tá certo, assim, nunca ouvi nenhuma assim reclamação, né, mas às vezes a gente fica nervoso, às vezes a gente enfim, faz parte do aprendizado de falar as coisas do Espírito Santo, né? Mas seja fiel no que Deus te dá, sabe? Se Deus te deu uma ordem, se Deus te deu uma direção, faz, sabe? Se você é amigo dele, você vai obedecer. Então é isso. O último ponto, então, é obedecer e confiar no Senhor, sabe? Eu quero, de verdade, essa palavra é um convite para você, para que você tenha conversas de verdade com Deus, você tenha um relacionamento íntimo com Deus, que você seja amigo e amiga de Deus. É isso que eu desejo para você, porque é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Mas não dá para fazer isso sem revelação, não dá para fazer isso sem sinceridade, não dá para fazer isso sem a mente de Cristo e não dá para fazer isso sem confiar e obedecer ao nosso Deus. Não dá. Então eu realmente quero te desafiar. A gente não é perfeito, mas eu quero que você reveja esses 4 pontos na sua vida e possa trabalhar neles, né? Eu mesmo vejo esses 4 pontos o tempo todo na minha vida. O tempo todo eu tenho que estar cuidando disso, sabe? Pra tá ok, tá ok. Porque eu quero, com todo o meu coração, ser amiga de Deus. Com todo o meu coração. Não tem outra coisa que eu mais quero na minha vida que não seja isso. E eu sei que vale a pena e eu quero a mesma coisa pra você, tá bom? Eu quero orar contigo então. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Queremos ser teus amigos. Que em nome de Jesus, a pessoa que está vendo esse vídeo agora, Deus, que ela possa receber a revelação do teu amor agora, Senhor. Que ela possa entender que o maior tesouro dessa vida é ser teu amigo, Deus. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa estar falando agora, Senhor, com essa pessoa, Senhor. E ela receba, Senhor, em nome de Jesus, o teu infinito amor, Pai. Muito obrigado. Amém. Amém. Que você possa então ser amigo de Jesus. Um beijo, um grande abraço. Fica na paz de Jesus, tá bom?